Olá, eu sou Tota, esse é o meu podcast, minha sala segura, meu quarto do pânico, o meu submundo, onde eu compartilho algumas ideias, conselhos, reflexões, paranoias. Então aumentem o som, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem através das caraminholas da minha mente. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe a famosa frase que eu sou uma pessoa muito nostálgica, né? Eu sou a pessoa que faz retrospectiva do ano todo ano, ou pelo menos tento. Recentemente surgiu aí a trend de 2016, não sei por qual motivo. Se você é uma pessoa ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, você deve ter percebido que estava rolando aí uma tal da trend do 2016. Não sei de onde surgiu, inclusive fiquei curiosa, eu vou descobrir agora. Vou no chat GPT perguntar se ele sabe, vamos ver se ele é inteligente mesmo. Ó, perguntei pra ele assim: por que e onde surgiu a trend de compartilhar fotos de 2016? Ele respondeu: essa trend surgiu por nostalgia e pegou forte porque 2016 virou meio que coletivamente o último ano simples da internet. Nossa, isso agora parando pra pensar, o último ano simples da internet. 2017 foi um ano mais babado mesmo, ainda mais que foi pré-eleição, então assim, foi babado mesmo, faz sentido. Onde surgiu? Principalmente no TikTok, no fim de 2023, começo de 2024. Montagens com fotos antigas, mais músicas da época. Depois, como sempre, escorreu para o Instagram, Stories, Reels, carrosséis e até para o X/Twitter. Por que justamente 2016? Alguns motivos que juntaram. Nostalgia pré-pandemia. 2016 ficou marcado como antes de tudo dar errado. Antes da pandemia, antes de muita polarização política, aí ó, tá vendo? Antes de burnout coletivo, mesmo que não fosse perfeito, parece mais leve olhando de hoje. Realmente. Era de ouro da internet pop. Nossa, bem que agora pensando, é que isso eu vou falar mais pra frente. Foi meu primeiro ano do ensino médio. E eu lembro que a gente já tava falando sobre política. Foi a eleição do Trump, né? Foi babado mesmo. Era de ouro da internet pop. Músicas, memes, estética Tumblr, Snapchat bombando, Instagram sem tanta pressão de performance. Muita gente associa 2016 a uma internet mais espontânea, de fato. Geração que cresceu online. Quem hoje tem 20 e poucos anos era adolescente em 2016. Eu. Rever fotos dessa fase bate forte emocionalmente. Identidade, corpo, amigos, sonhos, tudo mudou. De fato, nossa, realmente, tô concordando com tudo aqui. Eu tô tendo que, né? Algoritmo ama nostalgia. Conteúdo que gera comentário tipo saudades, eu também, socorro, engaja muito. Aí o algoritmo faz o resto do trabalho. Ciclo natural de 8, 10 anos. Tendências nostálgicas costumam voltar em ciclos. 2016 entrou oficialmente no pacote. Tempo suficiente para sentir falta. Ah, mas até aí podia ser uma trend de 2025, ano passado, ou de 2015, ano passado, e não teve, pelo menos eu não vi. Faz sentido, 2016 realmente foi um ano mais leve, assim, pensando. Concordo com tudo que ele disse. E é engraçado pensar que 2016 foi assim mais leve. Foi mais leve no geral, mas eu acho que pra mim, pessoalmente, também foi, apesar de ter sido o meu primeiro ano no ensino médio. Eu coloquei isso lá na legenda, inclusive eu vou até voltar lá na legenda, porque eu vi a trend e eu falei, gente, não sei o que eu vou postar de 2016. Mas eu não podia ficar de fora, né? Porque eu sou, né, cronicamente online, então fui lá e fiz a minha trend também. Agora eu vou olhar o que eu coloquei na legenda, porque eu nem lembro o que eu coloquei na legenda. Mas eu coloquei que foi meu primeiro ano do ensino médio, tal, tal, tal. Foi tranquilo, assim, meu primeiro ano do ensino médio. Eu entrei no ensino médio tranquila, apesar de que, olha, parando pra pensar, tinha tudo pra ser turbulento, porque eu mudei de escola no ensino médio. Eu fazia o fundamental no campestre, objetivo campestre, e aí o ensino médio lá era integral. Eu falei, não quero. E aí eu fui pro Objetivo Senador, que era meio período só. Aí eu fui pra lá, inclusive. Ó, mudei de coisa e foi, enfim. Teve essa coisa do Snapchat mesmo, eu lembro, porque eu usava bastante, comecei a usar bastante. E foi a minha estreia nos palcos. Nessa época eu já fazia, né, teatro. Tava no comecinho ainda, eu tava no juvenil, mas eu tava montando a minha primeira peça. É babado. 2016, apesar de ter sido leve, foi movimentado pra mim, olha só que coisa. E foi muito legal, assim, a gente apresentou uma peça que chamava Árvore de Dinheiro, e a gente falava, criticando o capitalismo desde sempre. A gente falava sobre uma cidade que era meio pobre assim, e aí tinha um cientista que inventou uma árvore que dava dinheiro.
E aí a cidade começou a ficar muito rica, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, e tipo, começaram a comprar, 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 até que tipo, compramos tudo, e agora o que que a gente faz? Eles viram que a felicidade em si não estava no dinheiro, né, porque eles tinham tudo e mesmo assim continuavam infelizes e pobres de espírito. Foi onde eu desbloqueei, assim, a minha skin produtora, porque a gente fazia praticamente tudo. Figurino era a gente que ia atrás, cenário era a gente que ia atrás, a gente que montou o texto, inclusive. Então a gente fazia praticamente tudo. Teve, 4 árvores. Nossa, foi um babado para fazer essas árvores. Eu montei essas árvores praticamente sozinha. Tinha a versão pequena, né, da árvore crescendo, uma versão média e uma versão grande. Todas eu pintei de dourado, pegamos galha, assim, na nossa, foi um tempo, não fiz tudo sozinha, né, mas a maior parte. Por exemplo, os galhos não fui eu que fui atrás, foi o pai de uma amiga, eu acho, que foi atrás dos galhos, ele tinha picape e tal, etc. Aí foi atrás de galho, a gente fez uma versão pequena, uma média, uma grande, eu pintei os galhos tudo de dourado, e foi acho que umas 5 latas de spray dourado. Aí eu fiz era um vaso grande, assim, e aí a gente colocou o que a gente fez de peso? Ah, eu tinha umas garrafas, estava na casa da minha tia e tinha umas garrafas de vidro lá, vazias, eu enchi de água e fiz o fundo com garrafa e jornal, né, pra não quebrar as garrafas. Acho que tinha algumas versões com terra também, não lembro direito. Aí eu grampeei dinheiro falso, assim, nos galhos, né, pra parecer, né, realmente que era uma árvore de dinheiro de verdade. A pequenininha, inclusive, eu dava uma enroladinha, assim, nas notas pra parecer que as folhas ainda estavam desabrochando. E aí tinha essas 3 versões, a pequena, a média, a grande, e tinha uma última versão que também era grande, só que ela era já a árvore podre, assim, porque na história a árvore apodrecia. E aí eu fiz a versão podre com borra de café. Borra de café não, filtro de café usado. Guardei vários filtros de café usado, assim, e fui colando, assim, nos galhos, porque lá na minha tia também tinha bastante café. E aí eu queria que parecesse, assim, cogumelos, sabe, que cresceram na árvore já morrendo. Cogumelo geralmente cresce em coisa morta, né, ou já morrendo, ou se alimenta da vitalidade daquela coisa. Enfim, era pra parecer cogumelo, e aí ficou bem legal. Teve também uma grade que a gente tinha, que era na história tinha uma prisão, né, então tinha uma grade que a gente fez de PVC, eu pintei de preto também. O fundo também tinha umas publicidades, assim, imaginárias que a gente colocou lá, que a gente criou. Ai, era muito legal, muito, muito legal. Tinha uma placa também, muito legal. Ali eu realmente desbloqueei a minha screen produtora e dali não parei mais. Teve também, nesse mesmo ano, teve o meu primeiro musical que eu fui assistir, que foi o Wicked, e eu acho muito triste que eu não me lembro de quase, quase nada. Muito triste, eu não me lembro de quase nada do musical, gente, não sei por quê. Eu me lembro da Elphaba na vassoura, sim, eu me lembro de uma cena da Elphaba e da Glinda na cama, que a Glinda estava falando com ela, não sei o que, não sei o que lá, e a Fabi sempre foi engraçadinha. Aí ela improvisava umas falas, tá, e nessa sessão ela fez um negócio lá, não sei o que, não sei o que lá, estava falando alguma coisa de, ai, não sei o que, gatinha, e ela prrr, fazia um sonzinho de prrr, de ronronado. Foi muito engraçado, isso eu lembro, isso me marcou. Mas a história em si eu não lembro direito, gente. Não lembro, eu lembro pouquíssima coisa. Eu só lembro dessas 2 cenas. Assim, visualmente falando, eu só lembro dessas 2 cenas. Eu tenho que, inclusive, assistir a versão nova dos filmes, porque eu não assisti nem a primeira nem a segunda. Porque, ai, tava todo mundo falando disso, todo mundo indo pra isso. Eu falei, ai, que preguiça, não quero. Quando é as trend assim, eu dou uma afastada, falei: "Ai gente, calma, 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 calma", todo mundo, assim, exacerbado pra falar do negócio, pra fazer o negócio, falei: "Gente, calma", que nem o Morango do Amor ano passado, que eu esperei 3 semanas pra comer, falei: "Gente, calma, não é tudo isso, calma". E foi o teatro, inclusive, que me levou pra assistir, me proporcionou essa experiência, né. E nesse mesmo ano, além de assistir o Wicked e da minha estreia com a minha peça, teve um sarau que a gente fez lá na escola de outono, foi sarau de outono, eu acho, que foi muito legal. A gente abriu com não era um flash mob, assim, era mais uma performance de dança, porque era meio que é uma mistura, né, porque começava com só a gente dançando e depois a gente puxava as pessoas, então era meio que um flash mob no final. Mas no começo era só a gente dançando, e aí a gente criou coreografias, a gente dançou. Inclusive eu lembro que a gente começava dançando The Greatest,
da CIA, que daqui a pouco eu vou falar disso também. E aí a gente apresentou, começou na escola, aí depois a gente subia, assim, para uma praça que tem do lado da escola. Foi muito legal, foi muito legal. E eu não tenho registro nenhum disso. Eu lembro que na época alguém gravou, só que isso foi de noite, e aí ficou, tipo, escuro, não dava pra ver porra nenhuma. Eu falei: "Ai, gente, que tristeza", mas não tem registro nenhum, não tem foto desse não, tem foto desse dia, mas, tipo, não tem foto de mim com as minhas amigas, mas não tem foto das coisas, não tem foto dos acontecidos, etc. Mas eu lembro de muita coisa que eu assisti lá nesse dia, e foi bem legal, foi um marco, assim. Todo mundo que eu conheço, assim, considera esse sarau um marco, assim, na história do teatro e etc. E aí, aproveitando, falando de novo do post, que o ChatGPT até falou de, fotos com músicas da época, eu também fui, obviamente, colocar músicas da época lá no meu carrossel, porque eu não sou idiota. E aí, me peguei pensando lá em músicas de 2016, inclusive tem várias e várias músicas. Foi o ano, inclusive, que eu comecei a usar Spotify. E eu lembro de mim fazendo ali as árvores de dinheiro ouvindo Spotify. Inclusive, eu usava o gratuito mesmo, porque, né, não trabalhava, não tinha dinheiro e eu não ia pedir dinheiro pra minha mãe pagar do Spotify, né, pelo amor de Deus. Ouvi o gratuito mesmo. Ouvia muito, enquanto eu estava fazendo, eu ouvia muito Tori Kelly. Eu ouvi muito Tori Kelly naquela época, um álbum dela, que inclusive talvez seja o álbum de estreia dela, não sei. Vou descobrir agora. É o álbum dela de estreia, Unbreakable Smile, o nome do álbum dela, que eu ouvi muito, só que essa versão que eu ouvi é o deluxe, o álbum original é o de 2015, e essa versão deluxe saiu em 29 de janeiro de 2016, e eu ouvi muito. Eu lembro de ouvindo ele enquanto eu fazia As Árvores de Dinheiro. Tem 2 músicas que eu ouvia muito, assim, que é Nobody Love, Expensive, muito boa. Eu acho, inclusive, que eu conheci ela por Expensive, porque a gente estava pesquisando músicas que falassem de dinheiro para a peça, e aí eu achei ela por essa música. Tem várias músicas que eu amo dela, amo, amo, amo. Hollow, I Was Made for Loving You, que é um feat com Ed Sheeran, que é belíssima. Eu amo, eu amo, eu amo. Outro que eu ouvi muito nesse ano, enquanto eu fazia os negócios, porque eu lembro de eu fazendo, eram o da Bridget Mendler, a menina Disney, que chama My Name Is, o nome desse álbum dela, só que esse é de 2012. Mas eu ouvi muito, muito. Tem várias que eu amo. Top of the World, Hurricane, City Lights, All I See Is Gold. Nossa, esse álbum é muito Blonde. Esse álbum é muito, muito bom. Inclusive, é Injustiçada. Ela hoje em dia é médica, inclusive, etc. Enfim, aí eu fui pesquisar, né, músicas de 2016, aí eu acabei colocando uma da Ariana Grande, que é do Dangerous Woman, que é de 2016. Não, Dangerous Woman foi o meu hiperfoco. Eu coloquei até na legenda lá do meu post, porque realmente Dangerous Woman eu esfolei aquele álbum de tanto que eu ouvi em 2015. 2015 não, 2016. Nossa, mas assim, eu ouvia demais, 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 demais. Tem várias músicas meio icônicas naquele álbum. Eu amo demais. E tem um que eu podia ter pensado, que inclusive é do álbum do The Greatest. Como é que fala? Great, The Greatest, The Greatest. The Greatest, que é a música é The Greatest, da Cia, né? E é do álbum This Is Acting, que é de 2016, inclusive, que eu ouvi para um cacete também. Ouvi muito This Is Acting, muito, muito, muito. Move Your Body, Unstoppable. Unstoppable toca até hoje, porque é icônica, icônica. Cheap Thrills, amo, 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 amo. Inclusive, eu ganhei no meu aniversário de 2016 a versão física desse álbum. Eu tenho até hoje guardada de uma amiga minha do teatro, inclusive. E eu simplesmente esqueci dele na hora de postar. Eu podia ter colocado. Foi incrível viver essa época, esse álbum, o pop, assim, em 2016 estava muito bem servido, muito bem servido. E eu lembrei porque ela lançou recentemente a versão comemorativa de 10 anos de aniversário do álbum. E aí ela lançou uma música que eu amo, amo, só que não tinha no Spotify, que é Fist Fighting a Sandstorm. Essa música só tinha no YouTube.
Alguém, acho que vazou em alguma época e tinha lá só no YouTube, não tinha no Spotify nem na versão deluxe, só tinha no YouTube. Veio a notificação, tipo, já era, acho que era 1h da manhã, e aí veio notificação no meu YouTube, né, porque ela subiu lá em todas as plataformas, aí veio notificação do meu YouTube, e foi de justamente essa música, tipo, ela subiu o álbum inteiro, mas a única que veio notificação foi Fish Fire and Sandstorm. Eu quase gritei, eu falei: "Não acredito que agora tem essa música no Spotify!". Foi eu que pedi sim, essa música é incrível, incrível, eu ouvi muito, muito, assim, no repeat no YouTube, depois que colocaram a função de ouvir em loop, então e essa semana quando eu fui ouvir, que estava no Spotify, também já ouvi várias e várias e várias, várias e várias, 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 várias e várias vezes, porque essa música é muito boa, eu amo, eu amo, eu amo. Eu vou abrir aqui agora uma playlist pra gente ver outras músicas também icônicas de 2020 2016, porque o pop estava muito bem servido, sim. Ai, olha, esse Spotify é um cacete, porque eu fui aqui na minha biblioteca e digitei 2016 pra ver se ele filtra, né, tudo que é de 2016 que eu tenho na minha biblioteca, tipo, salvo nas minhas playlists, nas minhas músicas curtidas. E ele não acha, se não tiver no nome da música, ele não acha essa bodega. Ai, melhore, Spotify, melhore. Já já eu vou reclamar mais dele, vocês vão ver só, espera aí. Vamos ver primeiro aqui a playlist. Ó, vou ver a do Spotify, Top Hits 2016 do Spotify. Eu abri uma hora e já fiquei puta, porque aqui tem a primeira é Hands to Myself, da Selena Gomez. Belíssima essa música, eu amo. Só que ela não é de 2016, ela é de 2015. Ela pode ter tocado muito em 2016, mas ela é de 2015. No Top Hits Show of 2016, eu queria música só de 2016. A segunda já é Into You, da Ariana Grande, que é do Dangerous Woman. Amo, amo, amo. You Don't Own Me, You Don't Own Me. Só que a versão do G-Eazy, Say Gracie G-Eazy. Here, da Alessia Cara, nossa, tocou muito, mas deixa eu ver se é de 2016 mesmo. 2016, é o do álbum de 2016. Mas peraí, é da versão deluxe. A versão original desse álbum é de quando? É de 2015, ó lá, tá vendo? 13 de novembro de 2015. 25 da Adele, gente, que tá aqui, Send My Love to Your New Lover. 25 da Adele, incrível, incrível, incrível. Outro álbum que eu também esfolei em 2016. Aí tem aqui Harder Than Hell, da Dua Lipa. Eu não via muito Dua Lipa, gente, lá nessa época. É do Deluxe, que tá na playlist também. Vamos ver de quanto que é o álbum original. Porque eu fui começar a ouvir mais Dua Lipa, eu acho que foi em 2017. Acho que foi 2017. Ah, tem uma questão com esse álbum do Dua Lipa Deluxe, não tem o original. Tem o Dua Lipa Deluxe de 2017 e o Dua Lipa Complete Edition de 2018, mas o Dua Lipa, só Dua Lipa, não tem no Spotify. Provavelmente deve ser de 2016, né? Ai, teve Lemonade, gente, teve Lemonade em 2016, misericórdia, Lemonade foi um acontecimento. Gente, foi um ano muito bom, assim, pra fãs de Beyoncé, porque ali ela deu o nome. Anti, da Rihanna, tudo, 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 tudo. Foi, assim, a despedida da vagabunda, né, porque agora ela é uma fábrica de bebês. Mas, nossa, Anti também foi incrível. Eu não vivi muito. Eu ouvia algumas músicas, mas eu não vivia, assim, Anti na época. Eu ouvi mais depois. Tem uma música aqui, Close, do Nick Jonas com a Tove Lo. Essa música era babado. O clipe dessa música eu amo. É de 2016. Tá certinha. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. This is what you came for. Ah, meu Deus, This is what you came for. Acho que foi a música de 2016, This is what you came for. Se essa não foi a música mais ouvida de 2016, eu não sei qual foi. Eu vou perguntar pro ChatGPT. Eu vou? Quer ver? Perguntei aqui qual foi a música mais ouvida mundialmente em 2016. Não gostei. Não gostei. Ele me respondeu: a música mais ouvida e mais popular globalmente em 2016 foi One Dance de Drake. Nossa, mas eu tenho a sensação de que This Is What You Came For foi muito mais ouvida. Quer ver? Vou precisar. E a segunda? E o segundo lugar? Love Yourself, do Justin Bieber. E depois Closer, do Chainsmokers. Closer foi também, assim, babado. Gente, mas This Is What You Came For, acho que tocou muito, 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 muito mais. Olha como a gente vive numa bolha, né, gente? Próxima da lista, deixa eu ver aqui. No Meghan Trainor. Esse álbum da Meghan Trainor eu também lembro de ouvir bastante, mas eu não lembro se ele é de 2017. Ó, tá fazendo o quê na playlist de 2016? Como que é um álbum de 2017 tá na playlist? Ah, esse é Deluxe, peraí. Pera, gente, talvez eu tenha me passado. Cadê o álbum original? Não tem a versão Thank You normal. Talvez Thank You seja de 2016. Uai, não, mas peraí. Eu tenho essas músicas aqui curtida e pro álbum.
2016. Olha que maluco. Ele não, ó, tá vendo? Eu vou reclamar. Eu vou fazer essa reclamação agora, mas eu vou reclamar do Spotify lá na frente. Na página dela não mostra o Thank You original, só mostra a versão deluxe. Na versão deluxe eu não tenho todas as músicas curtidas. O que que eu fiz? Vim nas minhas músicas curtidas, porque eu tinha certeza que eu tinha Hopeless Romântico curtida, lá não tá. Aí eu vim nas minhas músicas curtidas, achei, entrei no álbum por ela, e ele tá dando que agora o Thank You Deluxe é de 13 de maio de 2016. Eu acho que o Thank You original é de 2016. Só que, e aí eu tenho todas curtidas, agora aparece todas curtidas no álbum. E embaixo, logo nas sugestões, tá o Thank You Deluxe 2017. Ou seja, essa versão que ele tá mostrando aqui é a original, que é de 2016, que é a Thank You e não é Deluxe. Só que aqui tá marcando como Deluxe. Provavelmente eles tiraram. Eu não sei como que funciona, é uma bagunça. Esse Spotify eu vou reclamar lá na frente, porque tem um monte de música repetida. Ai, gente, olha, uma zona. Próximo, mas eu ouvi muito Thank You da Meghan Trainor também, eu ouvi muito, muito, muito. Just Like Fire, nossa, eu amo, 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 amo. É o ano de lançamento desse filme, gente? Pelo amor de Deus, amo, amo. Just Like Fire, do Alice Através do Espelho. Pelo amor de Deus, eu assisti esse no cinema. Inclusive, eu acho que eu assisti esse filme uma vez única na minha vida, que foi a vez do cinema. E eu amei, eu amei. E essa música da Pink que toca no filme, eu amo, 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 amo. Me, assim, me esguelo de tanto cantar. Gold da Kiara, que eu não lembro. É a música que eu tenho curtida? Amo Gold da Kiara. Nossa, ai, que acontecimento. 2016 foi o ano de Riverdale, gente. Eu comecei a ouvir essa música por causa que tocou em Riverdale. Como eu sou, né, cinéfila e ligada em música, eu sempre boto músicas que eu gosto, eu boto o Shazam pra funcionar. Na época nem usava Shazam, usava coisa de áudio do Google mesmo. E aí eu comecei a ouvir essa música por causa de Riverdale. Inclusive, Riverdale, acontecimento. Riverdale and Stranger Things são de 2016, gente. Um acontecimento. Dois mega acontecimentos aí da indústria do pop. Realmente, a indústria pop em 2016 estava babado. Cake by the Ocean. Nossa, Cake by the Ocean tocou muito. Eu não ouvia muito. Gosto e desgosto, porque era assim uma música que não parava de tocar. Então, realmente. Don't Let Me Down. Nossa, Don't Let Me Down não tá nem curtida. Eu vou curtir agora. Don't Let Me Down eu ouvi muito, muito também. De tabela. Mas eu ouvi muito, muito, muito. I Know What You Did Last Summer, do Shawn Mendes com a Camila Cabello. Não, essa daqui é babado. Só que essa daqui é de 2015, ó. Entrei aqui no álbum de 2015, não é de 2016 não. Mas eu ouvi muitas também, não sei se eu ouvi muito em 2000. Nossa, olha como ele era neném na capa, misericórdia. Não sei se eu ouvi muito em 2016, mas eu ouvi muito essa música, ouço até hoje. In the Name of Love, puta que pariu, In the Name of Love foi babado. É de 2016? 2016. Nossa, In the Name of Love também foi outra que tocou. Mas tocou, 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 tocou. The Greatest, da Cia, que tá aqui, que eu falei. Cold Water, do Major Lazer com o Justin, também tocou muito, muito, muito. Essa eu ouvia. Infelizmente eu ouvia, mas eu ouvia mais pelo Major Lazer, porque eu gosto do Major Lazer do que pelo Justin. Justin tem o ranço. Him for the Weekend, do Coldplay. Eu tinha várias músicas curtidas desse álbum. Ah, eu tenho uma questão com o Coldplay. Eu gostei mais, assim, na vida. Hoje em dia eu não gosto muito, não. Tanto que eu andei discutindo, assim, umas músicas das minhas curtidas. São poucas que eu deixei porque, sei lá, fui discutindo, assim, mudei, assim, sabe? Meu gosto não faz mais parte de quem eu sou. Quer dizer, faz parte do que eu sou, porque, né, ouve muito. Mas hoje em dia eu sempre passava essas músicas, falei, gente, tô passando uma tirada aqui, né? Tipo Trios também, faz parte do This Is Acting. Work, da Rihanna, nossa, esse tocou pra cacete. Esse tocou pra cacete. Hittens, do 21 Pilots, que foi pro Esquadrão Suicida. Nossa, Esquadrão Suicida é de 2016 também, né, gente? Eita, 2016 foi um ano. Foi um ano, definitivamente 2016 foi um ano. Work From Home, do Fifth Harmony. Essa realmente, 2016. Não, isso aqui é Deluxe, deixa eu ver o álbum original. Cadê o álbum original? Ai, que cacete, ó, outra também, que só aparece os Deluxe aqui. Mas provavelmente é de 2016, mesmo porque 2015 já tem o Reflection, que também é Deluxe. Não é possível que elas lançaram 2 álbuns no mesmo ano, né? Imagina. This Girl do Kongs. Puta que pariu, essa tocou. Essa também tocou. Eu amava essa música. Essa música é a preferida da minha tia, inclusive. Toda vez que toca, eu sempre lembro dela. Essa eu tenho curtida no Spotify, porque eu amava. Shout Out My Ex, do Little Mix. Realmente também foi babado. Essa aqui é um pouquinho mais nichada, né? Do Little Mix é um pouquinho mais nichada. É de 2016. Expanded Edition. Essa daqui eu quero a versão. Ai, que ódio, né? Pelo jeito, todas elas faziam isso na época. Tiravam o original e deixavam só a versão deluxe ou expanded. Expanded.
Treat You Better, do Shawn, tocou bastante, mas eu não sei se essa daqui é de 2016 também. Eu acho que é de antes. Consumi Nariz, perdão. Ah lá, mais uma que é de 2017, tá na playlist de 2016. Eu entendo a playlist as músicas de 2015 estarem em 2016. Beleza, agora botar uma música de 2017 em 2016 não faz sentido nenhum, gente. Como é que a mais ouvida de 2016, uma música foi lançada em 2017? Não faz sentido. Alarme da Anne Marie, 2016, eu participava, assim, de vários grupos com muita gente do Brasil inteiro. E ficavam mandando música, mandando coisa, enfim. Eu era uma adolescente que tinha grupos com estranhos e ficava conversando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Tanto que hoje eu não converso com ninguém, porque eu gastei toda a minha sociabilidade de WhatsApp em 2016, 2017. Enfim, aí mandavam música, etc, não sei o que, não sei o que lá. E Alarme foi uma das músicas que mandaram. E como eu não tinha o Spotify pago, acho que era até na época que eu nem usava Spotify, eu ouvia as músicas que mandavam, e Alarme era uma dessas. E aí tocava, 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 porque tinham poucas músicas no meu celular. E ela era uma das poucas. E aí tocava, 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 tocava. É incrível. Tanto que eu usava ainda o Play Music do Google, que foi descontinuado, infelizmente, mas eu gostava bastante dele. E aí eu tive que passar a usar realmente o Spotify. I Hate You, I Love You, do Gnash, não sei ler o nome dele, e é Olivia O'Brien. Essa tocou realmente pra cacete. No Money, do Galantis, eu acho que essa também é uma que eu ouvia bastante. Ouvi bastante Galantis. E eu nem conhecia, era uma música que tocava bastante, eu gostava, já tinha esse pezinho ali na eletrônica, então eu gostava. We Don't Talk Anymore. We Don't Talk Anymore realmente tocava bastante, inclusive não tá nas minhas curtidas, mas tá na minha playlist de aniversário. Tears, nossa, Tears também tocava bastante da Clean Bandit. Clean Bandit estava estouradinha em 2016. Hotline Bling, essa é a que eu não gosto. Essa é a que eu não gosto, Hotline Bling do Drake. Essa, nossa, pelo amor de Deus, ficou chata, pelo amor de Deus. Tocou muito, 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 muito. Não gostava. Faded, do Alan Walker. Faded também tocou bastante, porque Faded agradava gregos e troianos. Faded era hypada no mundinho gay e era hypada no mundinho hétero. Então, realmente, agradava gregos e troianos. Mesma coisa do One Dance. Seven Years, nossa! Seven Years é dessa época? Caraca, é de abril de 2016. Caraca, ouvi muito. Nossa, era uma das músicas assim que eu gostava de pra ficar triste. This One's for You. Aí, ó, tá vendo? Outra do grupinho que eu participava, porque eu tenho a versão, eu ainda guardo, inclusive, no meu computador, que é com a Ariana, porque essa música era pra ser com a Ariana Grande. A lançada foi com a Zara Larsson, mas a original era com a Ariana Grande. E eu tenho a versão com a Ariana Grande. Porque mandava no grupo e eu ouvia muito também. Muito, muito, muito. Ela é boa, essa música. Tem acho que umas 6 músicas repetidas nessa playlist. Termina com Into You, Side to Side, Dangerous. Nossa, Side to Side. Dangerous Woman, que são as que eu amava, assim, do Dangerous Woman, né? Termina com Ariana. Essa playlist aqui não é muito boa, não, viu? De Top Hits do 2016. Mas tem várias músicas que eu realmente ouvia bastante, assim, em 2016. Foi um ano muito bom. Agora, voltando a reclamar do Spotify, porque vocês viram, né, como é que ele é. Tem os seus erros, ele é muito bom, mas tem os seus erros, vocês viram, né? E aí, inclusive, esse é um erro que eu já notei. Tem músicas que somem, músicas que somem. Eu acho que justamente por isso, porque elas substituem os álbuns, e aí dá um erro, sei lá. É uma confusão, gente. Eu acho uma confusão o Spotify. Às vezes, quando a pessoa lança single e depois lança o álbum, quando você pode reparar, assim que lançar o álbum, a música que foi lançada como single, vai estar os números, os streamings já, porque não sei como eles fazem, mas é duas músicas, duas faixas diferentes, é a mesma música, mas são duas faixas diferentes, e estão com o mesmo negócio. E dá pra você curtir as duas, e aí fica duas músicas repetidas lá no seu, nas suas curtidas. Tanto que quando acontece isso, eu descurto o single e curto lá no álbum, pra deixar só as do álbum curtida, porque senão vira uma bagunça. Por quê? O Spotify, agora uma das reclamações que eu tenho anotada, né? Já fiz várias reclamações aqui que eu nem lembrava, mas já reclamei. As que eu anotei, ele fica repetindo as músicas. Por exemplo, ele toca música da mesma pessoa seguido. Toca, por exemplo, duas músicas da Anitta seguidas.
no shuffle, né, no aleatório, porque eu ouço muito aleatório, né, nas músicas curtidas eu ouço muito a minha playlist de músicas curtidas no aleatório. E mesmo assim ele toca músicas seguidas, então, por exemplo, ele toca 2 músicas da Anitta seguidas, ou ele toca até a mesma música, só que toca o single e depois toca a versão do álbum, por isso que eu descurto os singles e deixo curtida só a do álbum, porque senão ele fica repetindo as músicas. E ele toca às vezes a música, depois logo em seguida toca algum remix que você tenha curtida da música. Então assim, o algoritmo dele anda bem ruim de uns tempos pra cá, ele não fazia isso, ele não fazia, agora que ele tá começando com essas palhaçadas, então o algoritmo dele anda bem esquisitinho, assim, tá bem confuso. E tem uma coisa que eu odeio, odeio que ele tá fazendo, que é, eu tô ouvindo música no computador, aí eu vou tomar banho, eu levo o meu celular, abro o Spotify, e aí eu troco do computador para o meu celular, enquanto está tocando a música. Beleza, super possível isso. Às vezes ele volta a música do começo, quando eu troco de um aparelho para o outro, mas isso é o de menos. Ele repete a fila inteira. Tipo, se eu comecei a ouvir a música no computador e ouvi 20 músicas, e aí eu passei para o celular enquanto estava tomando banho, ele vai repetir as mesmas 20 músicas que já tocou, ele repete a fila. Não sei por quê, de vez ele continuar a fila que estava no computador, ele volta, ele tá repetindo. Isso tá me estressando, me dá um ódio. Aí o que que eu faço? Eu troco ali do aleatório, eu tiro do aleatório e boto de volta, que aí ele dá uma mexida na fila pra pelo menos não repetir a mesma fila. Porque, porra, se eu quisesse ouvir as mesmas músicas que eu ouvi na última 1 hora, eu ouvia, fazer uma playlist só delas. Porra, melhore Spotify, melhore. Agora falando, assim, de música num geral, eu trabalho muito com música e eu faço não só trabalho, né, eu faço muitas coisas com música, né, como eu falei, eu lembro de mim fazendo lá as árvores e ouvindo música, porque eu faço praticamente tudo com música. Por quê? Uma que eu amo música, né, mas principalmente para silenciar, não principalmente, né, o principal é que eu gosto muito de ouvir música, né, mas eu uso música também para silenciar os meus pensamentos. Porque às vezes eu tô fazendo uma coisa, e aí a minha cabeça começa a dissociar e pensar em outras coisas que eu tenho pra fazer, em outros assuntos e não presta atenção no que eu tô fazendo. Então eu uso a música também para silenciar os meus pensamentos, porque a minha cabeça às vezes tá ligada no 220. Eu uso música também para me fazer companhia. Às vezes tá um silêncio sepulcral, eu tô fazendo alguma coisa e falo: "Vou botar uma musiquinha". Ou eu tô na rua, por exemplo, não quero ouvir o trânsito, eu boto uma musiquinha para silenciar o trânsito. Inclusive, toda vez que o meu fone tá descarregado e eu tenho que andar na rua sem ouvir música, eu quero morrer, porque, ai, me irrita barulho de carro, barulho de rua, barulho de gente, ai, não dá. Aí junta com a minha cabeça também que vai longe, não tem música para eu me concentrar na música, fica uma poluição sonora, uma poluição mental, que eu quero morrer. Uso músicas também para silenciar as pessoas, né, tanto o que elas estão dizendo quanto o que elas pensam, né, que eu não quero, às vezes eu não quero interagir, não quero interagir, eu não quero ouvir a sua interação com outras pessoas, entendeu? Principalmente no transporte público, não dá, não dá, não dá. Eu uso a música, assim, como um escudo, né, falando, assim, mais especificamente, ela funciona como um escudo pra mim, além de modo de foco. Quando eu tô lendo também, gosto de ouvir música também, porque se eu começar a ler sem música, eu não consigo ler. Porque começo a me concentrar no que eu tô ouvindo em volta, não tem como eu tampar minhas orelhas, entendeu? Não tem como, meus pensamentos nem vão. Só que tem uma questão, quando eu tô ouvindo música, lendo, eu não ouço música com letra. Geralmente coloco uma musiquinha sem letra, assim, uma coisa mais instrumental, uma coisa assim, uma eletrônica, assim, levinha. Eu nem sei direito o estilo da música que eu boto pra ler, mas é tipo um pop meio eletrônico sem letra. Um exemplo aqui de um artista que chama Dwig, DWIG, que se vocês não conhecem, vão conhecer. Tem umas músicas ótimas ali pra trabalhar, inclusive, às vezes eu tô trabalhando, eu ouço pra trabalhar, eu ouço música normal, com letra, mas às vezes eu não quero. Às vezes eu quero a música, mas eu não quero a letra, não quero ninguém, não quero ver voz de ninguém. Aí eu boto musiquinha também instrumentalzinha, pra me concentrar no trabalho e curtir o trabalho ao mesmo tempo. Então, a música pra mim ela não é só música, ela é um instrumento de sobrevivência, entendeu? Quem sabe um instrumento de sobrevivência financeira também futuramente, estamos trabalhando para isso. Enfim, mas a música, assim, ela sempre fez muito parte da minha vida desde que
Me conheço por gente. Quando eu era criança eu gostava, mas não tinha muito apego. Eu tinha quando eu ganhei meu primeiro celular, eu ouvia bastante a rádio, né, porque era a única coisa que eu tinha, né, tanto que o meu celular nem era smartphone. Então eu ouvia rádio, ouvi muito Mix, muito Mix. Nossa, eu ouvi muito Mix FM. Hoje em dia eu nem sei o que que é ouvir rádio, gente. Ouvir rádio pra mim não dá, porque eu gosto de controle do que eu vou ouvir, entendeu, do que eu quero ouvir. E rádio, você não tem controle. Ele vai tocar tudo que as pessoas estão ouvindo num geral, eles vão querer agradar gregos e troianos, então não vai tocar só o que eu gosto, vai tocar o que as outras pessoas gostam também. Aí não dá, aí pra mim não dá. Mas eu gosto quando eu entro no Uber, por exemplo, e tá numa Mix FM, porque aí pelo menos eu tenho certeza que vai tocar pelo menos alguma música que eu gosto. Agora quando tá tocando rádio sertaneja, ou tá tocando gospel, ou tá notícia, futebol, ai, aí não dá gente, aí não dá. Tem gente que bota o fone, eu não consigo. Não consigo porque eu tenho que ficar atenta ao que tá acontecendo à minha volta, entendeu? Eu tenho que ficar atenta ao Uber, vai que acontece alguma coisa, ele tenta se comunicar, eu não presta atenção, precisa ser rápido, então eu não consigo. Aí eu tenho que ser torturada mesmo, aí eu tenho que aguentar. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje, eu acho que ficou um pouquinho longo, eu tô tentando fazer episódios mais curtos, mas esse realmente é um assunto que é pano pra manga pra mim, então sinto muito se ficar longo, eu que me foda pra editar, né, é uma pena. É isso gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. A gente se ouve por aí.